Em qualquer conflito de alto risco, a maioria das pessoas enxerga só dois caminhos. E olha, os dois levam a um beco sem saída. Um deles destrói o seu poder, o outro destrói a relação. Mas existe uma terceira saída, uma que permite não só sair intacto, mas com autoridade reforçada. Vamos detalhar esse manual? Pensa bem nessa dicotomia: capitular ou escalar, ceder ou atacar. É a armadilha onde a maioria fica presa. Se você capitula, você ensina para os outros que pressão funciona com você. Seu poder, evapora. Se você escala, pode até ganhar a briga, mas você quebra a confiança, estraga a relação profissional, às vezes para sempre. Os dois resultados são jogadas de amador. Então, a pergunta de $1 milhão é essa. Existe uma terceira via? Um caminho que preserva tanto o poder quanto a relação? A resposta é sim. E é exatamente isso que separa os estrategistas dos reativos. É uma abordagem profissional, calculada. Certo, vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa eliminar o erro mais comum e mais destrutivo que as pessoas cometem sob pressão: o jogo defensivo. O que significa se defender, na prática? É o ato de se justificar, de explicar suas ações quando alguém te ataca. No exato momento em que você faz isso, comete um erro estratégico fatal. Você aceita o enquadramento da outra pessoa. Você valida a acusação dela e basicamente se coloca no banco dos réus, no tribunal dela. Essa frase aqui resume tudo. A defesa é, por natureza, uma posição de fraqueza. Você está reagindo, não liderando. Está jogando no tabuleiro deles com as regras deles. A primeira regra para manter o controle é nunca, jamais jogar um jogo defensivo. Então, se a gente não se defende, o que a gente faz? A gente entra na arte do redirecionamento. São técnicas para retomar o controle da conversa sem precisar escalar para um confronto direto. A primeira técnica é o redirecionamento por pergunta. É incrivelmente simples e, por isso mesmo, tão poderosa. Passo 1. Ignore o ataque verbal. Deixa passar. Não reaja. Passo 2. Com toda a calma do mundo, faça uma pergunta focada no futuro. O genial aqui é o efeito dessa pergunta. O que você quer que aconteça a seguir? Essa simples frase quebra o padrão emocional do ataque. Ela força a outra pessoa a sair do modo de confronto e entrar no modo de solução. Instantaneamente, posiciona quem pergunta como uma pessoa racional, no controle, que está guiando a conversa para um lugar produtivo. A segunda técnica é a concordância estratégica parcial. O trabalho aqui é ouvir com atenção o ataque, não para se defender, mas para encontrar um pingo de verdade. Um único ponto com o qual se possa concordar genuinamente. E aí, você concorda só e exclusivamente com esse ponto. Olha só esse exemplo. Você tem razão que a reunião não correu como deveria. Percebe o que isso faz? Não é um pedido de desculpas. Não é admitir a culpa pela história toda que a pessoa criou. É simplesmente validar uma pequena parte da frustração dela. A outra pessoa se preparou para uma briga, para resistência. Quando ela não encontra isso, o ataque perde toda a força. É como tirar o oxigênio do fogo. Mas claro, tem momentos em que o redirecionamento não é suficiente. É preciso estabelecer uma posição final não negociável. E é aqui que entra uma das ferramentas mais potentes do seu arsenal. O processo é o seguinte: declare a sua posição final, sem emoção, com calma e com firmeza. A forma como você fala é tudo. E depois, o passo mais importante acontece a seguir. Silêncio. Silêncio absoluto. Depois de declarar a sua posição, não diga mais nada. Não explique, não justifique, não tente suavizar a mensagem. Deixe a sua declaração pairar no ar. O silêncio faz todo o trabalho pesado. E por que isso funciona tão bem? Porque o silêncio comunica que a conversa acabou. Ponto final. De um jeito que mais palavras não conseguem. Cada palavra que você adiciona depois da sua declaração só dilui a força dela. O silêncio cria um vácuo, e esse vácuo é desconfortável. Ao ficar quieto, você transfere esse desconforto todo para outra pessoa. Ela vai sentir a necessidade de preencher esse vazio, e isso te dá o controle total. Dominar o início e o meio do conflito é crucial, mas a forma como você termina define o resultado ao longo prazo. Vamos ver como dominar a fase final. A saída controlada. E que fique claro, isso não é fugir, é gerenciamento de contexto. Quando a conversa vira puramente emocional e improdutiva, a coisa mais estratégica a se fazer é pausar.
Diga calmamente que a conversa vai continuar mais tarde, quando for possível ser mais produtivo, e então saia fisicamente do espaço. A regra de ouro é esta: quem controla o timing de um conflito, controla o resultado. Acordos feitos sob pressão emocional são péssimos acordos. Ao controlar quando a conversa acontece, você garante que ela ocorra em terreno neutro e racional, não no meio de uma tempestade emocional. E isso nos leva a um outro erro fatal, especialmente no final de um conflito: a armadilha do pedido de desculpas que busca apenas conforto. É fundamental separar as coisas. Uma coisa é um pedido de desculpas genuíno para consertar um erro real. Outra, bem diferente, é o pedido de desculpas para buscar conforto. Esse último é usado só para aliviar a tensão do momento. É uma capitulação disfarçada. E o pior, ensina a outra pessoa que se ela aplicar pressão emocional suficiente, você vai ceder. É uma lição perigosa para se ensinar. Para resumir, as armadilhas que destroem a autoridade são essas: se justificar, pedir desculpa por conforto, reagir emocionalmente e ceder o controle do timing. Se você evitar apenas essas 4 coisas, já vai se colocar numa posição de imenso poder. Se for para se lembrar de apenas 3 coisas, que sejam estas: os 3 erros fatais que destroem o poder pessoal. Defender a sua posição, pedir desculpas por conforto e o mais crucial de todos: falar só para preencher um silêncio desconfortável. Domine a vontade de fazer essas 3 coisas e você vai operar num nível completamente diferente. E para tornar isso prático, aqui estão algumas frases de controle. Para redirecionar um ataque, use: o que você quer que aconteça a seguir. Para mudar o foco para o futuro, vamos focar numa solução aqui. E para executar uma saída controlada, continuaremos isso quando for possível sermos mais produtivos. Portanto, o objetivo verdadeiro aqui não é vencer. É uma meta mais sofisticada. É preservar o seu poder, manter a relação de trabalho funcional e, o mais importante, não criar dívidas emocionais. Sair de um conflito sem que ninguém se sinta como o perdedor é a verdadeira maestria. E tudo isso prepara o terreno para a nossa próxima análise. Se dominar o conflito é sobre preservar poder, o próximo nível é sobre projetar poder. Como se faz alguém mudar de ideia sem que essa pessoa nem perceba que foi influenciada? Bom, isso já é um protocolo para outra conversa.